Olá a todos, meu nome é Renato, eu sou professor de contabilidade e esse slide ele vai fazer um aparato geral do conteúdo da disciplina, tá? Eu vou estar compartilhando a tela aqui com os slides. Pois bem, a disciplina Contabilidade Rural, tá? Você vai ver a importância da contabilidade não só para prestar é, as contas ao governo, tá? Mas também como ferramenta para auxiliar na administração e tomar a decisão do processo interno dentro da propriedade. Quando você vê as seguintes notícias, o agronegócio responde por cerca de 1/3 do produto interno bruto, mais de 90% do saldo da balança comercial, ele gera divisas para o país. Esses dados todos são gerados através de relatórios contábeis. Ora, então a contabilidade, como eu falei, ela vai ajudar a empresa a ser mais rentável e competitiva, de tal forma que, com mais organização e controle de atividades, ela vai conseguir ter resultados melhores, né, aumentando seu lucro a longo prazo. Ora, então, para que serve a contabilidade? A contabilidade serve para dar ferramentas ao empreendedor rural, tá? E conhecimento sobre a situação sua patrimonial e te ajudar a tomar a decisão de cunho financeiro e administrativo. A contabilidade é uma ciência focada no registro, na avaliação e no controle de eventos econômicos que afetam o patrimônio das entidades. Vamos ver aqui com mais detalhes o que é entidade e o que é patrimônio. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações que a empresa tem, tá? E entidade se refere a uma pessoa física ou jurídica que tenha um determinado objetivo ou uma atividade econômica. Vamos detalhar aqui, primeiro, pessoa. Pessoa física. Pessoa física é a pessoa natural, registrada em cartório e que tem direitos e obrigações perante o Estado e a sociedade, respondendo individualmente pelos seus atos, né? Ela é identificada pelo seu CPF. Enquanto que a pessoa jurídica, tá? Ela é um conjunto de pessoas ou de bens, né, dotada de personalidade jurídica própria, constituída na forma da lei, tá? E focada no objetivo comum. Exemplos nós temos aqui são empresas, cooperativas, fundações, e ela é identificada pelo seu CPF, pelo seu CNPJ. Tá? Então, a entidade, ela exerce algum tipo de atividade econômica específica. E a contabilidade, ela, através do seu sistema de informações, né, relatório, demonstrações e análise, vai ajudar no processo de decisão. Diante disso, né, vamos começar falando quais são as funções básicas da contabilidade. Né? A função básica das 5 funções. O registro, registrar todos os fatos que afetam o patrimônio. A organização, organizar os controles e os documentos contábeis. Demonstração, demonstrar situações econômicas que afetam o patrimônio e as finanças. As análises, que são feitas com base em relatórios e demonstrativos contábeis, que ajudam na tomada de decisão, e o acompanhamento das modificações do patrimônio, que é afetado de acordo com o resultado financeiro que você tenha, de lucro ou de prejuízo. Bem, quem são os usuários da contabilidade? Quem é interessado em saber qual o valor dos relatórios e das demonstrações? Internamente, dentro da empresa, os proprietários, administradores e funcionários. Fora da empresa, você tem fornecedores, bancos, instituições financeiras, investidores e público geral e o governo. Nesse slide agora mostra o interesse de cada um. Os funcionários, por exemplo, podem estar interessados. A empresa tem condições de pagar meu salário? Os donos, os administradores estão interessados. Está tudo correndo de acordo com o esperado? O banco quer saber, a empresa vai ter condições de pagar o empréstimo? O governo, a empresa tem condições de pagar os impostos? Né? Os fornecedores, eu posso vender parcelado para essa empresa? Os clientes, essa empresa vai continuar fornecendo os itens que eu gosto? O público em geral, essa empresa vai continuar existindo? Os investidores, essa empresa vai dar o retorno do investimento que eu realizei lá? O risco está sob controle?
Olha, então, para ajudar nisso, a contabilidade segue certos princípios. Que princípios são esses? O princípio da entidade. O princípio da entidade fala que o patrimônio do sócio e o patrimônio da empresa são coisas separadas, eles não podem se misturar. Da continuidade, a atividade da empresa vai continuar ao longo do ano. Da oportunidade, o momento que forem registradas as variações patrimoniais, elas devem ser íntegras e tempestivas, ou seja, elas devem abranger todos os fatos relevantes, né, e no tempo certo, para ser divulgados no tempo certo. O registro pelo valor original. Isso significa que todos os números que eu vou anotar, eles têm que ser de acordo com como eles foram gerados. Não se deve fazer um tratamento anterior. Competência, os números devem ser registrados quando efetivamente o fato ocorreu. E prudência, eu não devo nem subvalorizar e nem supervalorizar determinados itens de ativo, para não distorcer o meu balanço no final. E quais são as características qualitativas da contabilidade? A contabilidade, ela trabalha com a relevância, eu não preciso ficar registrando coisas da ordem de centavos se o valor corrente da empresa é na ordem de milhares. Tá? A materialidade, eu vou registrar aquilo que afeta a empresa. Representação fidedigna, eu vou representar os números de acordo com que eles aparecem, tá? De forma livre, de forma mais precisa possível. A comparabilidade, os números e as formas de registro que eu faço, ela tem que ser compatível para ser comparável com o de outras empresas, para eu saber se o desempenho da minha empresa está de acordo ou não. E a verificabilidade, onde eu tenho que ter condições de verificar se aqueles números estão corretos ou não. Ainda tem a tempestividade, né? Que eu tenho que registrar os números de maneira que eles, no momento que eles ocorreram, né, tá? De maneira a influenciar a decisão no prazo correto. Tá? Isso significa o seguinte, se eu tenho um gasto extra, eu tenho que registrar aquele gasto extra naquele momento, para não ser surpreendido mais na frente, tá? E registrar aquele gasto, mas não ter o dinheiro para estar cobrindo aquela obrigação. A compreensibilidade, tá? Os relatórios têm que ser feitos de tal forma que o usuário tenha condições de interpretar, sem precisar de alguém bem muito específico, tá? Um especialista. E os elementos patrimoniais que a gente vai estar trabalhando aqui são basicamente 3, tá? O ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Sendo que o ativo são os bens direitos que a empresa tem, e eles podem ser tangíveis, ou seja, palpáveis, terra, por exemplo, trator, ou intangíveis, pode ser a marca ou o software que a empresa tem, tá? Enquanto que o passivo são as obrigações, é o que gera o desembolso de caixa, tá? Então, esse passivo, ele vai ajudar a gente na hora de estar sabendo qual o tamanho das dívidas ou das obrigações das empresas, tá? E, por último, o patrimônio líquido, que é o ativo menos o passivo, certo? Dependendo do resultado do patrimônio líquido, eu já vou ter a minha primeira informação, tá? Sobre o estado daquela empresa. Lembrando que essas alterações, esses 3 elementos, eles sofrem alterações dependendo do volume de receitas, dos custos e das despesas. No slide agora nós temos um quadro que mostra a disposição do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. A estática patrimonial, como eu falei agora há pouco, ela é calculada da seguinte forma, tá? Se o ativo é maior do que o passivo, o patrimônio líquido é positivo. Então, a empresa ela tem condições de pagar todas as suas contas. Se o ativo é menor que o passivo, o patrimônio líquido é negativo. Ou seja, a empresa não tem condições de pagar todas as contas. E se o ativo é igual ao passivo, significa que o que a empresa fez naquele período simplesmente pagou todas as contas e não sobrou nada. Uma rentabilidade zero. Antes da gente começar com as demonstrações, vamos só dar uma olhada aqui nas receitas.
é tudo aquilo que aumenta o ativo. Despesa, custo, é tudo aquilo que reduz o ativo ou aumenta o passivo. Lembrando que o custo ele é relacionado à atividade produtiva, enquanto que despesa está voltado mais para a administração. Nesse quadro, nós temos a imagem de como é que é um balanço patrimonial, com ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante, e a disposição do patrimônio líquido, que é o capital social, que é o dinheiro inicialmente dentro da empresa, e o lucro acumulado ou prejuízo. A segunda demonstração é a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Nós temos aqui a disposição dela, que mostra as receitas, os custos e o lucro final. O terceiro é a demonstração de lucro ou prejuízo acumulado, a DLPA, ou a demonstração de mutação do patrimônio líquido, como é que o seu patrimônio foi afetado pelo seu resultado. Nós temos aqui embaixo um exemplo, um gráfico como é que ela é. O quarto, a demonstração de fluxo de caixa. A demonstração de fluxo de caixa vai te mostrar um consolidado do fluxo de caixa. Tá? Esse consolidado ele te mostra só o número final do seu caixa. E no final, sabendo se você teve resultado positivo ou negativo. Ainda tem a demonstração do DVA, que é a demonstração de valor agregado, que vai identificar em qual fase do processo você conseguiu agregar valor ao seu produto. No geral, a gente tem que ficar atento às seguintes observações. Primeiro, a sociedade do tipo limitada não é obrigada a apresentar a demonstração de fluxo de caixa e a demonstração de valor agregado. As empresas que têm capital social do tipo limitada, razão social do tipo limitada ou de cota de participação, a responsabilidade dos donos está limitada ao valor de cada cota que ele tenha. E as demonstrações mais usadas é a do balanço patrimonial e da DRE. Então, resumindo até aqui, né, a contabilidade rural ela vai ajudar o produtor ou o empreendedor rural, né, na análise da sua situação econômico-financeira, saber como é que está a evolução do seu negócio a longo prazo, tá? A capacidade sua de pagamento das dívidas e a rentabilidade dos seus investimentos. A classificação das atividades rurais, elas podem ser tocadas por uma empresa familiar ou não familiar, patronal. Tem fatores, elas usam os 3 fatores de produção que a gente já estudou, que é a mão de obra, que é o recurso humano, terra e o capital, que é o recurso financeiro. E quando os números ou o controle da contabilidade não é tão bom? Primeiro, né, você tem um descontrole, que são as faltas os seus mecanismos de controle, eles não estão completos ou eles levam a uma falsa ideia do resultado real da empresa, né? E aí acaba que a empresa vai estar desorganizada, você pode estar gastando muito mais do que está sendo registrado, e há uma confusão entre o que é do sócio proprietário e o que é da empresa propriamente dita. Então, a contabilidade, ela tem muitas respostas que podem ser dadas para o empreendedor. Tá? Dentre elas, qual será o custo de produção esse ano? Qual o valor do financiamento e dos juros pagos nessa safra? Qual será o resultado, lucro ou prejuízo, no final da safra? Qual o resultado de cada atividade econômica desenvolvida dentro da empresa? Quais são os valores dos impostos que foram pagos? Dentre outras mais. Bem, então aqui a gente vai começar a ver o processo primeiro de identificação, né? A pessoa física, ela atua como produtor rural individual, ela é menos onerosa, porque ela paga menos impostos, tá? E ela tem vantagens fiscais, até mesmo políticas próprias de Estado, né? No slide você está vendo aí os valores brutos de faturamento de cada empresa pode ter. Enquanto que na pessoa jurídica, ela paga bem mais impostos, mas em compensação, ela também tem uma liberdade maior de faturamento, ou um teto maior de faturamento. Ela é identificada pelo seu CNPJ. A pessoa jurídica, ela pode ter fins lucrativos, empresa de maneira geral, ou não ter fim lucrativo, cooperativas, associações, fundações. E aí, como que vai ser a exploração da terra? Tá?
quando o empreendedor rural vai iniciar o seu empreendimento e ele não é o dono da terra, tá? Ele tem algumas alternativas. A primeira dela é uma parceria, onde o dono da terra ele entra com a terra e algum tipo de capital, né? E ele participa do negócio. O arrendamento, onde o empreendedor ele paga um aluguel pelaquela terra. O comodato, onde o dono da terra cede ao empreendedor sem custo a terra para uso, né? E o condomínio onde juntam várias pequenas propriedades, tá? Para, no final, elas dividirem de forma proporcional o resultado que ela teve naquela safra. Aqui tem uma tabela, uma figura comparando a fase que está o processo dentro da porteira, né, com qual demonstrativo que ela está trabalhando. Então, no início do processo, na fase de preparação da terra, da fase da colheita e na fase dos produtos, nós temos ali trabalhando com o balanço patrimonial. Que a cada momento eu posso tirar uma fotografia. O balanço patrimonial ele é uma fotografia em determinado período, normalmente no final do ano ou no final do ciclo, que me mostra o que aconteceu. Ou eu posso estar trabalhando também, quando eu já chegar na fase de venda do produto e apuração das despesas, com a DRE, onde eu vejo o que foi a receita, o que foi o custo, o que foi despesa, o que imposto que eu paguei e, no final, qual foi o lucro gerado. Então, repetindo, aqui nós temos a imagem de um balanço patrimonial. O próximo item é uma comparação da depreciação, exaustão e amortização. Tá? Como é que funciona isso? Esses três itens, eles não são valores financeiros ativos. Eles são valores que são calculados de maneira a ajustar o seu balanço patrimonial. Okay? A depreciação é uma redução do valor monetário do seu bem em função do tempo de uso. Tá? A depreciação é aplicada nos bens tangíveis, no trator, por exemplo, que perde o valor dele, ou na terra. Tá? Enquanto que a amortização ela é aplicada nos bens intangíveis, num software, numa marca, tá? Que vai perdendo valor ao longo do tempo. E a exaustão é uma categoria à parte, porque a exaustão é quando eu tenho uma cultura onde eu invisto, né, por exemplo, uma floresta de eucalipto, eu invisto, trato ela durante um certo período e no final do ciclo produtivo eu recolho, eu extingo ela completamente. Então, ela não tem nada, depois que encerra o ciclo produtivo, ela não tem mais nada a ser efetuado depois. Bem, e aí, as taxas de depreciação, como é que elas são calculadas? Tá? Primeiro, segundo Marion, essas taxas elas são calculadas através de pessoas que têm experiência e a expertise, ou seja, o conhecimento, para prever a vida útil daquele bem. Porque dependendo do clima, do solo, do tipo de manejo, o bem ele pode ter um desgaste mais rápido, fora do padrão estabelecido pela Receita Federal. Tá? E isso varia também de região para região. De tal forma que, aqui vai seguir algumas tabelas para a gente ver. Por exemplo, linha de força de luz, telefone com poste de madeira, a duração dela é 30 anos. A amortização, a depreciação é de 3,3% ao ano. Tá? Enquanto que outros, por exemplo, cerca elétrica, duração de 10 anos, depreciação 10% ao ano. Aqui nós temos algumas taxas para reprodutores e animais de trabalho. Aqui nós temos o exemplo de trator. Dependendo do tipo de trator, a depreciação pode mudar. Trator de roda e de esteira, depreciação de 10 anos. Duração de 10 anos, depreciação 10% ao ano. Mas o microtrator, ele exaure mais depressa. Então, duração de 7 anos, tá? Depreciação bem maior. Então, para a gente montar um balanço patrimonial, nós precisamos partir de um plano de contas. O que é um plano de contas? Quais são os itens que eu vou lançar dentro do meu balanço. Tá? Alguns itens são padrão, é padrão para todo mundo, mas outros itens são específicos de cada empresa, caso ela queira controlar. Então, por isso que o contador
ele vai estar fazendo uma análise e verificando quais contas que serão incluídas ali. Tá? Para isso, ele vai partir do inventário. O que é o inventário? Será feito um levantamento de tudo que a empresa possui, tá? Tanto dos bens como das obrigações. E no final, o inventário ele pode ter um valor positivo, ou seja, você tem dinheiro para iniciar um empreendimento, ou pode ter um valor negativo, ou seja, você tem muitas dívidas ao iniciar seu empreendimento. Então, você vai ter mais trabalho ao tocar aquela tarefa. Tá? As principais demonstrações contábeis que são utilizadas o balanço patrimonial e a DRE. Balanço patrimonial mostrando aqui o ativo circulante, o ativo não circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido e o total. Tá? Lembrando que as duas colunas têm que ter total iguais. A DRE, aqui nós temos um exemplo, uma DRE bem completa, que mostra quais são as fontes de receita, depois as deduções, os custos, despesa, os impostos e o valor final apurado. O próximo aqui é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ele mostra as entradas e saídas de dinheiro durante determinado período, e esse cálculo é feito mensalmente ou bimestralmente. Tá? Aqui nós temos um exemplo, o cálculo é feito por mês, mas o controle é feito diariamente. Agora, qual que é o objetivo de eu fazer esse orçamento, dessa trabalheira toda para fazer o orçamento financeiro? Primeiro é saber qual é o montante que eu preciso investir, ou seja, se eu não tenho dinheiro, pegar no banco para que o meu negócio funcione naquele período. Tá? Depois, eu preciso saber, tá, qual é o prazo que eu vou ter, né? Eu vou entender qual é o prazo que eu tenho para tomar a decisão, é um prazo maior, né? Já que eu planejei tudo. Então, se acontecer alguma coisa diferente, eu tenho um prazo maior para realocar recursos. Tá? E aí embaixo com o terceiro objetivo, eu vou ter uma margem de segurança para estar trabalhando esses imprevistos e não me endividando mais ou deixando de investir em coisas que eu poderia estar, coisas que já foram planejadas. E o que pode acarretar um desequilíbrio financeiro? Muito empreendedor, ele foca muito no sintoma, que seria a falta de dinheiro, tá? A sensação de que nada está dando certo, quando na realidade ele tinha que focar na causa. Por que está tendo falta de dinheiro? Foi o planejamento errado? Foi excesso de compra? Tá? Foi a inflação? E ficar atento com as consequências, que podem levar até mesmo à falência da empresa. Tá? E na parte final do nosso conteúdo, nós vamos ter aqui as análises e indicadores. Tá? Os indicadores, ele sempre vai sair ou da DRE, o cálculo do indicador, ou do balanço patrimonial ou da DRE. Bem, a análise horizontal e vertical, ela sai do balanço patrimonial. Na análise vertical, eu comparo números que estão dentro da mesma coluna. Tá? Então, eu vou comparar um item do ativo com o total do ativo. Um item do passivo com o total do passivo. No exemplo aqui, nós temos o ativo circulante de 600 mil. Ele representa cerca de 30% do total do ativo. Enquanto que na análise horizontal, eu comparo o que aconteceu num ano ou num período com o que aconteceu com outro ano ali. Então, aqui a gente vê que o ativo circulante, ele aumentou 67% de um ano para o outro. O ativo não circulante aumentou cerca de 83% de um ano para o outro. Se o ativo aumentou, significa que foram feitos investimentos no processo produtivo. Tá? Então, agora você tem que acompanhar para ver se esses investimentos, ao final do período, eles deram resultado positivo. E, finalmente, os indicadores. Os indicadores é uma relação, ou um número frio, que vai te falar, tá, o que você quer em determinada área, ou o que você quer em determinado foco. Por exemplo, se o meu foco é saber qual que é a liquidez corrente, tá, eu quero saber se eu tenho capacidade de pagar
os meus compromissos no curto prazo. Então, eu divido o ativo circulante pelo passivo circulante. Ou, eu quero saber qual que é o meu índice de endividamento. Então, eu quero saber se eu vou ter condições de pagar todas as minhas dívidas e obrigações. Ou, indicador de rentabilidade. Eu quero saber qual foi a rentabilidade que a empresa teve em relação ao seu faturamento naquele período. Ou ainda, finalmente, a rentabilidade de retorno de capital próprio. Ou seja, quanto que eu tive de resultado sobre o total que eu investi naquela safra. Tá? Bem, com isso a gente encerra o conteúdo e no próximo vídeo nós faremos alguns exercícios para vocês praticarem o cálculo. Muito obrigado, tá? E bom estudo.